Boa tarde, colegas deputados da Comissão de Educação, da Comissão de Direitos Humanos. Boa tarde, representantes do Poder Público, da sociedade civil. Acho que esse é um tema fundamental e tentarei não ser repetitivo, só pontuar algumas questões, porque eu acho que, deputado Waldeck, não é exatamente uma lógica excludente entre o que Vossa Excelência falou e o que o deputado Julianelli falou. Não. Na verdade, a gente tem um processo de acúmulos que vão desde uma falha no sistema de garantia de direitos da população, característica da nossa sociedade bastante estrutural, uma das sociedades mais desiguais do mundo, passando por uma política de encarceramento em massa que chega às nossas crianças e adolescentes hoje. E aí a gente fazer esse debate um pouco depois daqueles episódios, do acolhimento compulsório dos adolescentes que iam à praia e que eram impedidos de chegar à praia, reforça essa questão com bastante clareza. Esse crescimento que a gente tem assistido, que em poucos anos fez mais que dobrar o número de adolescentes apreendidos pela polícia, não tem só a ver com um crescimento da prática de ações infracionais por adolescentes. Tem a ver também com uma orientação da política de segurança que tem apreendido mais adolescentes. Esse é um debate que é necessário. É uma pena que os representantes do TJ não estejam aqui, porque também, naturalmente, isso passa não só pela polícia, passa todo o nosso sistema de justiça, mas é evidente que tem um problema nessa área que tem que ser resolvido, tem que ser discutido. Acho que o Ministério Público colocou a questão dos plantões interinstitucionais, meio que reproduzindo a lógica das audiências de custódia. Esse é um elemento fundamental. A gente tem que parar com esse processo dos adolescentes estarem sendo apreendidos e colocados a princípio num estabelecimento de privação de liberdade. Isso é inaceitável, Isso é inaceitável e alimenta todo esse sistema que a gente está vivenciando, onde a gente tem como último elemento, depois da falha no sistema de garantia de direitos, depois da política de encarceramento em massa, um sistema socioeducativo que não consegue funcionar. Que não consegue funcionar porque está superlotado, que não consegue funcionar porque os seus profissionais estão com salários defasados, que não consegue funcionar por uma série de razões, Então, acho que a gente tem que caminhar para aprofundar para que a gente não naturalize questões inaceitáveis. Por exemplo, estou aqui vendo o esforço das profissionais da parte pedagógica, do nosso sistema socioeducativo na elaboração de uma proposta que seja compatível com um período onde o adolescente passa internado. Mas essa proposta ela também tem que ser compatível com o nosso sistema educacional regular, porque a internação a gente espera que ela seja transitória. Em alguns adolescentes, poucos meses, pelo que foi colocado aqui, por exemplo, aqui na capital, a média tem sido de 4 meses. Então, esse processo de reinserção está diretamente relacionado. Quando a gente discute a proposta pedagógica, ela tem que ter a flexibilidade cabível num processo de internação, mas também uma flexibilidade compatível com esse processo. Então, essa é uma ponte que é uma ponte fundamental, porque o nosso desejo de todos é que os adolescentes estejam sempre em liberdade e que estejam sempre conseguindo crescer com as suas vidas, construir autonomia, e a integração no sistema de educação regular é fundamental. Quando eu estive visitando algumas unidades do sistema socioeducativo, foi colocado que parece que o DEGASE estava fazendo um convênio, uma parceria com a FAETEC para desenvolver algum sistema de CVT, qualificação profissional. Para desenvolver a qualificação profissional, isso está em andamento. O processo foi concluído. Nós temos hoje uma unidade de CVT dentro das dependências do DEGASE. Mas aí tem um elemento que eu precisaria explicar um pouquinho mais, que é a correlação idade e escolaridade para que ele acesse um curso profissionalizante. E aí, esses jovens do DEGASE, esses adolescentes, ele tem baixíssima escolaridade. E por mais que a gente tenha negociado com a FAETEC essa redução dessa correlação, a gente não consegue inserir muitos adolescentes nessa realidade. Vai ter necessidade fundamental completa, muitas vezes, Isso. Mesmo assim,
é o que eu falei, já houve nessa negociação uma redução para que atenda esse público específico, mas mesmo assim contempla um número baixo ainda de adolescentes. Entendi. Então, para concluir, eu gostaria só de reiterar que esse é um debate necessário. A gente não pode permitir que a nossa juventude esteja entrando num sistema que, quando ele já começa a dividir por facção, quando ele já começa a reproduzir a lógica de todo o sistema prisional, etc., o que a gente está fazendo é antecipando a construção de um estigma na sociedade onde se constrói a figura do criminoso. O adolescente que a gente tem assistido muito no Congresso Nacional o grito dos moralistas falando que bandido bom é bandido morto, mas tem bandido que tem conta na Suíça e que não se vê como bandido. Mas o adolescente que é pego com 15 gramas de maconha, esse é colocado num sistema que reproduz na sociedade o lugar dele como lugar do bandido. Isso é inaceitável e o sistema socioeducativo é fundamental para a gente romper com essa lógica de reprodução da estigmatização social e da segregação. Então, esses debates que estão pré-agendados aqui na Comissão de Educação, e especialmente a superação desses gargalos que hoje estão colocados no nosso sistema socioeducativo, a começar por um freio nesse processo de encarceramento em massa que a gente está assistindo, isso é fundamental e conta não só com o nosso apoio, mas especialmente com a nossa militância para que a gente consiga alcançar essas transformações. Obrigado. Obrigado, deputado Flávio.